Oi, gente, voltei falando novamente sobre o tema medo. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o tema medo no mundo infantil, ou seja, como acontece com as crianças essa questão do medo. Como é que a gente lida com as crianças quando elas têm muito medo, quando elas reclamam ou trazem essa queixa, mamãe, eu tô com muito medo, ou então, titi, eu tenho medo de ir ali, papai, enfim, né? Como eu falei num vídeo anterior, o medo é algo que ele faz parte da nossa vida. Muitas pessoas lidam de forma intensa com o medo, né? Outras de uma forma um pouco mais leve, mas a realidade é que o medo, ele sempre existiu e ele sempre vai existir nas nossas vidas. Isso vai de acordo com o grau de habilidade que nós temos de lidar com isso, ou até de tratar se isso for uma coisa patológica, se isso for considerado um problema ou uma doença, tá? Com relação às crianças, o que é importante frisar? É importante que a gente sempre observe como está indo esse medo dessa criança, em que nível acontece esse medo, em qual proporção, em qual frequência. Então, assim, ele tem medo de ir até o banheiro sozinho, ele tem medo de ir até o quarto buscar alguma coisa sozinho, ele tem medo de ficar na sala brincando sozinho, ele não vai por 2 segundos na cozinha buscar alguma coisa que precisa. Como que acontece isso? É importante entender como funciona, em que proporção e de que forma acontecem esses medos. E segundo, é importante entender o porquê existe esse medo. Então, quando eles dizem, vamos no banheiro comigo, é importante entender, mas por que você tem medo? Do que você tem medo? Por que você não quer ir sozinho? Questionar, perguntar e ouvir o que a criança traz como medo, né, o que ela tem a dizer. Então, é importante isso. Essas coisas muito comuns de o bicho-papão, o homem do saco, né? Se você não for o homem do saco, não sei o que, não sei o que. Existe muito essas lendas, né? Vamos dizer assim, lendas aí infantis, que na verdade não é tanto infantil, mas eu vejo que é muito usado para pôr medo na criança, impor respeito em alguns momentos. Só que isso não é bom e não é o ideal. Por quê? Porque você pode estar criando ali uma imposição, uma coisa, olha, não vai pra lá, que senão o homem do saco vai te pegar, né? Só que assim, olha, se você for lá fora, sozinho, no quintal, né, às vezes, vamos supor, tá chovendo, você não quer que a criança saia de dentro de casa. E a criança é teimosa, ela vai querer ir. Se você falar, olha, não sai, porque se você sair, o bicho-papão vai te pegar. Então, assim, você tá interrompendo ela de sair, que é uma coisa perigosa, ela vai tomar chuva, ela pode ficar doente, ela pode cair, pode escorregar. Só que em contrapartida, você tá colocando medos nela, você tá colocando traumas, você tá colocando coisas na cabeça dela que pode vir a ser um trauma. Então, é importante. E isso varia muito de idade para idade. Então, assim, numa idade, às vezes, menor, a criança não vai ter medo de bicho-papão. Numa idade um pouco mais avançada, às vezes a criança vai ter medo. Ou vice-versa, né? Quando ela é mais novinha, bicho-papão, tenho medo, ai meu Deus, né? Tenho medo de bicho-papão. Quando ela começa a avançar a idade, que ela começa a crescer, começa a ter medo de outras coisas, ou não mais ter medos, ela às vezes não vai ter mais medo do bicho-papão. Então vocês pais podem pensar, isso vai passar. Só que assim, isso pode causar muitos traumas e muitos danos na estrutura emocional da criança, por incrível que pareça, tá? Em questões ligadas a medo, a traumas, a pânico. Não tô dizendo pra vocês que dizer que existe um bicho-papão, a criança vai desenvolver o pânico. Não disse isso. Mas pode haver algumas consequências, alguns desencadeamentos, tá, na estrutura emocional da criança, que pode ter sido responsável por algumas questões lá atrás, tá? Então, assim, é importante, por exemplo, quando a criança é teimosa, quando a criança quer sair e está chovendo e vocês têm medo que ela saia, escorregue, caia, tome chuva, fique doente, é importante falar o porquê. Não pode, tem que ser em forma de diálogo, em forma de conversa, de explicação. Não pode sair, você vai tomar chuva e vai ficar doente. E aí não é bom, né? Então, assim, tem que explicar o motivo para a criança, mesmo que seja na linguagem dela, mas é importante explicar.
tá? Então, por exemplo, eu vejo muito assim, por exemplo, irmãos mais velhos assustando os mais novos, do tipo, a criança tem medo do escuro, né? O mais novo tem medo do escuro. Aí o menor, ele vai, por exemplo, até o banheiro. No período que ele tá chegando no banheiro, tem uma parte da casa escura. Aí o mais velho faz algum barulho, fingindo que é um bicho assustando. Né? As crianças morrem de medo, ficam assustadíssimas. Não deixe que os mais velhos façam isso. Isso também traumatiza muito e traz danos e consequências que podem ser complicadas no futuro, tá bom? Qualquer dúvida ou precisando de alguma orientação com relação ao medo infantil, é só me acessar pelo Instagram, na minha página, ou pelo direct, @psicofabianasouza, ou lá mesmo no meu Instagram, tem no link da bio, tem o meu contato do WhatsApp, tá bom? Por hoje é isso, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!